Boa tarde. Boas. Mais um direto. Vamos falar de números. Hoje o tema é ciclos. Então, vamos começar por entender a numerologia, o que são ciclos, duração dos ciclos, o que é que eles representam, como os podemos calcular. Enfim, temos aqui muito sobre o qual falar. Em primeiro lugar, existem sempre muitas questões quando falamos de ciclos, geralmente algumas que relacionam ou metodologias ou outras ferramentas diferentes que definem os ciclos de forma diferente. E uma questão que geralmente me costumam colocar é sobre os ciclos de 7 anos. Então, para nós entendermos a duração dos ciclos e que ciclos existem, precisamos de falar, dentro da numerologia, o que é reconhecido como um ciclo. E, na verdade, um ciclo, na numerologia, é toda uma vibração que está presente e que nós conseguimos determinar o seu início e o seu fim, independentemente da sua duração. Ou seja, por exemplo, quando nós fazemos um mapa de progressão, que é um mapa base, ou seja, o nosso mapa natal progredido no tempo, por exemplo, um estudo anual é um mapa de progressão, nós definimos ciclos de várias durações. Por exemplo, o ano pessoal, que nós conhecemos também, é um tipo de ciclo. É um ciclo que dura precisamente 12 meses. E assim nós temos na numerologia várias considerações de ciclos. Aliás, a própria noção de caminho de vida, que é algo que a maior parte das pessoas desconhece, é um grande ciclo de vida. Ou seja, é o nosso maior ciclo que nós temos e que dura precisamente o tempo da nossa vida. Começa no momento em que nós nascemos e termina naturalmente no momento em que nós deixamos de cá estar. E o caminho de vida, ou o propósito, se assim entenderem, é de facto uma vibração que nós calculamos no nosso mapa e que vai representar um percurso cheio de aprendizagens, cheio de desafios e outras coisas bonitas e que vai durar todo o tempo que dura a nossa vida. Agora, precisamos de falar do que é que nós queremos dizer quando geralmente falamos em ciclos. Nós na numerologia temos maioritariamente 2 tipos de ciclo que têm variações, aliás, têm durações muito variadas e que são conhecidos tecnicamente como um deles ciclo de vida, outro realizações ou também há quem chame pináculos. É um nome muito engraçado, geralmente os alunos acham muita piada quando eu digo pináculos e por essa razão eu costumo até dizer mais vezes realizações, até porque acho que ajuda-nos a perceber melhor qual o propósito na nossa vida desse ciclo. Portanto, geralmente digo realizações, vamos manter realizações aqui neste direto. Então, vamos começar pelos ciclos de vida. Ciclos de vida são períodos longos, portanto, nada a ver com aquilo que nós referimos de 7 anos, por exemplo, e que dividem toda a nossa vida em 3 partes. Isto está muito barulhento. Ou seja, é uma divisão que nós fazemos sempre com base naquilo que é a vibração do nosso propósito de vida ou o nosso caminho de vida e mediante a vibração que nós achamos quando calculamos esse número, nós conseguimos definir o horizonte temporal. Começa sempre, obviamente, no momento do nosso nascimento e depois o término desse primeiro ciclo, início e término do segundo ciclo e, obviamente, início do último, que é o terceiro, são sempre baseados, então, nessa vibração. Nós temos tabelas que já escusam-nos de fazer os cálculos, mas para fazer os cálculos também não é assim propriamente muito difícil. Agora, o que é que representam? Vamos, em primeiro lugar, olhar para o significado dessa divisão da nossa vida em 3 partes. Esse ciclo de vida diz respeito àquilo que está a acontecer internamente ao longo da vida. Portanto, se nós pudéssemos dar uma expressão àquilo que é o nosso processo de amadurecimento, à nossa evolução, ao nosso estado de consciência ao longo da vida, e como eu digo sempre, nós não somos as mesmas pessoas aos 20 anos que somos depois aos 50, por muito que a nossa vida aparentemente não mude, nós não somos a mesma pessoa, temos um olhar perante nós próprios diferente, temos um olhar perante a vida diferente
E isso é algo que nós determinamos em grande parte naquilo que são os ciclos de vida. Os ciclos de vida, que também na nossa metodologia nós analisamos naquilo que é o mapa da evolução da consciência, dão-nos precisamente uma reta temporal, portanto, completamente definida cronologicamente, que não só marca o nosso foco e a nossa grande atitude perante a vida consoante a nossa idade, como inclusivamente marca as transições profundas que nós sentimos na vida. E, por exemplo, vou lançar aqui uma ideia para que, não estou a conseguir dizer todas, tá? Porque teria que fazer contas muito rápido, mas vou dizer aquele que é geralmente um exemplo mais fácil de dar. Uma pessoa, por exemplo, com um caminho de vida 9, garantidamente que entre os 27 e os 28 anos de vida, que é quando termina o primeiro ciclo e transita para o segundo ciclo de vida, vai passar por uma fase, uma etapa de grande transformação interna. E por muito que nós tentemos pôr em cima disso acontecimentos e dizer que aconteceu porque a pessoa passou por esta ou por aquela barreira na vida, não, é um processo de amadurecimento. Entender isto é um passo gigante. Para quê? Para não só nós entendermos porque é que as nossas motivações na vida mudam, como também podermos antecipar melhor esse nosso processo de crescimento, ou seja, nós entendermos que ao longo da vida nós não somos estáticos, portanto temos motivações diferentes, vamos crescendo, vamos mudando as nossas necessidades, ou seja, se calhar, por exemplo, há relações que deixam de fazer sentido, trabalho que deixa de fazer sentido, outras coisas que passam a fazer sentido e, portanto, entendendo não só os timings de transição entre ciclos, mas sobretudo as vibrações de cada ciclo, mais facilmente nós conseguimos fazer esse passo, ok? E eu digo sempre, tanto nas consultas como nos cursos, se de entre todos os números que nós calculamos em termos de progressão no nosso mapa, que são muitos, é muito extenso, se nós quisermos só focar naquilo que é mais essencial, mais até do que os acontecimentos externos, é olharmos de facto para este tipo de mapa da evolução da consciência que nos diz para onde é que nós estamos a caminhar em termos de identidade e de ser, consciência do ser. E portanto os ciclos de vida acabam por ser aqui, se nós pudéssemos fazer um exercício interessante, olhar para a frente, e claro que é uma coisa que não fazemos geralmente aos 20 anos, fazemos um bocadinho mais tarde, que é quando começamos a pensar na vida, e que portanto coincide geralmente com essa transição de, aliás, o pico máximo de energia do nosso segundo ciclo de vida, quando começamos, que é também conhecido como o ciclo de vida de grande expansão e de amadurecimento, é onde nós amadurecemos. Para a maior parte de nós, lá está, consoante o nosso caminho de vida muda, mas alguns de nós começam a mudar a partir dos 24 anos, outros um bocadinho mais tardiamente, próximo dos 30, e portanto, como estão a ver, segundo a numerologia, nós tendemos a amadurecer um bocadinho tarde, mas garantidamente que quando nós passamos por essa fase é quando começamos a reavaliar a nossa vida. E ajuda muito a entender quando nós começamos a colocar coisas fundamentais em causa. Enfim, para mim ajudou muito, por exemplo, quando eu comecei a perceber que a minha profissão antiga, como eu costumo dizer, da outra vida, já não fazia sentido. Ajudou muito a entender que não era eu que estava a ficar louca e que não era um devaneio do momento, não era um capricho, não, era uma necessidade profunda que vinha dentro de uma maior necessidade de conexão, que tinha a ver com a transição para o ciclo seguinte. Agora, já sabemos aqui coisas fundamentais, que é, temos 3 grandes ciclos de vida, eles falam do nosso processo de amadurecimento interno, que, e este também é um ponto importante, a cada passo que damos nesses 3 ciclos, nós estamos tendencialmente mais próximos daquilo que é o nosso propósito. E quando eu digo mais próximo, não é em termos de realização prática, é em termos de consciência, entender o que é o propósito. E esta é a razão pela qual o primeiro ciclo de vida é geralmente um ciclo muito incipiente, é um ciclo de experiência. Nós estamos a aprender, eu chamo de o ciclo da aprendizagem, nós estamos a aprender a sermos nós, muitas das vezes testando aquilo que não somos. E por isso é que lá está, temos a fase da adolescência que é tão conturbada,
Depois temos a fase de início da vida adulta, em que parece que temos as coisas tão mais certas, tão mais seguras, e eis que transitamos para o segundo ciclo e levamos logo ali um baque de perceber que ao final as coisas não eram bem assim, ainda há tanto a aprender sobre nós próprios. Pode ser de facto uma transição muito difícil, a transição entre o primeiro e o segundo ciclo de vida, mas é geralmente onde se produzem as grandes mudanças que, se bem percebidas, antecipadas e entendidas durante essa duração, podem ajudar muito a pessoa a tomar decisões que vão depois impactar muito positivamente o resto da sua vida, nomeadamente o terceiro ciclo, que é um ciclo de colheita. Ou seja, é um período, para nós todos acontece mais ou menos por volta dos 50 anos, depende, lá está, depois do nosso caminho de vida. E por isso agora vou partilhar convosco, não tendo aqui uma tabela para vos mostrar, como é que nós podemos, sem tabela, aferir mais ou menos quando é que nós transitamos de ciclo. Então, fazemos o seguinte, precisamos de calcular, e depois se quiserem, mandem mensagem que eu partilho a tabela, não tem cá segredos nenhuns, nem coisas escondidas que não partilhar, partilho tudo. Então, para nós fazermos um cálculo que nos diz mais ou menos quando é que nós vamos transitar mais ou menos não, diz-nos exatamente quando é que vamos transitar, mas para quem não tem tabela, fica assim com uma ideia mais rápida. Então, nós precisamos de calcular quando é que nós passamos para um ano pessoal 1, isto para o fim do primeiro ciclo, mais próximo dos 28 anos. Portanto, aquilo que eventualmente vamos ter que fazer é olhar ali mais ou menos para o calendário, em que ano é que eu faço os 28 anos, ou em que eu fiz os 28 anos, e depois calcular o ano pessoal nesse ano, que é somar o dia e o mês de nascimento mais o ano corrente, ou seja, o ano em que fazemos esses 28 anos, e se não der vamos ver que ano mais próximo dos 28 anos é que esteve lá o meu ano pessoal 1. E aí nós vemos essa transição importante, a transição entre ciclo de vida de aprendizagem, ou seja, o primeiro ciclo de vida, e o segundo ciclo. E depois precisamos fazer a mesma coisa por volta dos 50 anos, para perceber quando é que nós, por fim, transitamos para o terceiro ciclo de vida. Questões que me costumam colocar, antes de eu partilhar convosco, a fórmula para achar as vibrações dos ciclos. Costumam questionar-me, Ana, então vamos imaginar, se eu entro no meu último ciclo de vida aos 53, isto quer dizer que a minha vida vai acabar brevemente. Não! O último ciclo de vida é o ciclo que pode durar mais. E, portanto, se nós vivemos até aos 100, podemos estar 50 anos no último ciclo de vida. Existem teorias, está bem? De outras metodologias, de uma nova abordagem à numerologia moderna, que dizem, inclusivamente, que quando nós percorremos cerca de 27 anos do último ciclo de vida, que é como se nós regredíssemos, e eu quando digo regredir não é em termos de evolução, é regredir na transição dos ciclos, é como se passássemos para a vibração novamente do segundo ciclo de vida e depois, passados 27 anos, voltássemos outra vez à vibração do primeiro ciclo de vida, quase como se quiséssemos voltar à origem. E isto porquê? Porque falar da origem. O primeiro ciclo de vida, por exemplo, é um ciclo, ainda que nós, na grande maioria que estamos aqui, já passámos por ele, já ficou lá atrás. O meu então acabou aos 27 anos, tenho muitas saudades dele, mas já acabou há algum tempo. Agora, isso implica que ele já não é importante para mim? Muito pelo contrário. Então, vamos colocar aqui uma imagem. Nós temos estes 3 ciclos, faz de conta que cada um destes 3 ciclos são um degrau, gigante eu sei, mas um degrau naquilo que é a nossa maturação. Nós estamos a construirmos-nos em termos de ser a cada uma dessas etapas. A primeira etapa é aquela que vai impactar a fase mais impressionável da nossa vida, que é a infância, a adolescência e a entrada na vida adulta. O segundo ciclo, a segunda etapa, é aquele que vai falar do momento mais produtivo da nossa vida, em que nós vamos experienciar das coisas mais importantes, os relacionamentos, as amizades, a escolha profissional. Vamos testar-nos no cotidiano e na vida prática. Vamos atrás das nossas conquistas e das nossas realizações.
é a etapa, por exemplo, em que nós entramos no maior contacto com aquilo que são as nossas potencialidades e os nossos dons. Então nós estamos durante esse período a testar tudo isso. E lá está, quando chegamos à terceira etapa, nós estamos na fase da colheita, em que estamos a trabalhar ativamente naquilo que é o nosso legado. E por isso eu dizia que estamos um pouco mais próximos daquilo que é o nosso propósito de vida. Agora, para nós chegarmos a uma fase consciente de legado e de colheita, ou seja, mais próxima do meu propósito de vida e a saber exatamente o que é que eu vou deixar de impacto no mundo, isto implica que as fases anteriores estejam bem integradas. Isto quer dizer que eu tenha um olhar, uma atitude adequada àquilo que aconteceu no primeiro ciclo de vida, que é a infância. Isto para dizer o quê? Se eu chego aos 50 anos, mas continuo nesta atitude de a minha infância devia ter sido diferente e os meus pais deviam ter feito diferentes e a minha vida, não tive sorte, as coisas para mim não fluíram e portanto eu não consegui porque isto. Se nós continuamos nessa atitude que diminui as nossas capacidades e os nossos recursos e sobretudo a nossa responsabilização pelo que depois acontece na vida adulta, nós garantidamente não só não temos o olhar certo sobre esse primeiro ciclo de vida em que a aprendizagem se dá, como muito provavelmente na segunda fase não tivemos sequer a aproveitar minimamente as oportunidades que nos surgiram de explorar as nossas potencialidades. Ok? Portanto, vamos entender isto como uma escadinha, nós estamos a construirmos, é sempre útil olhar para trás, mesmo que eu tenha 80 anos, e por isso eu digo tantas vezes, não há tempo limite para estudarmos o nosso mapa, para aprofundarmos o conhecimento sobre nós próprios. E eu digo tantas vezes, se não olhamos para mais nada, olhamos então para esta reta de crescimento pessoal, que vai realmente dizer, nesta fase da vida, o que é importante para mim em termos de investimento pessoal. Quais são as oportunidades? No que é que eu estou a amadurecer? No que é que eu estou a trabalhar-me ao nível da mestria? Ok, posto isto, e depois olhar aqui para as vossas questões, e hoje, se calhar, vamos só falar dos ciclos. Eu prometo que amanhã podemos continuar e podemos falar das realizações e depois até podemos ter aqui uma sessão de perguntas e respostas para esclarecer as vossas dúvidas. Está tudo certo para mim. Como é que eu acho a vibração de cada um dos meus ciclos? Portanto, já falámos de horizonte temporal, não é? Portanto, aquela ideia de acharmos por volta dos 28 anos o ano pessoal 1, por volta dos 50 anos o ano pessoal 1, e criámos ali os limites nessas transições. Para acharmos as vibrações, antes disso, já que estamos a falar de transições, as transições entre ciclos demoram algum tempo a serem feitas, está bem? Portanto, não é, eu agora entrei no meu ano pessoal 1 e já estou completamente no ciclo anterior. Não, aquilo que deve acontecer é nós devemos preparar as transições pelo menos 2 anos antes. Quer isto dizer que 2 anos antes da transição de um ciclo, 2 anos depois da transição de um ciclo, nós estamos com as energias misturadas e por isso é que são anos de profunda tensão. Nós chamamos-lhe pontos de conflito na nossa reta cronológica do tempo e, portanto, fazem que os grandes acontecimentos de forma mais marcada se dão. Enfim, às vezes são profundas crises de identidade. Também não, é aquilo que se chama a crise da identidade na entrada da fase adulta e depois a crise de meia-idade que costuma falar, não é? Geralmente acontece aí. E novamente depende do nosso caminho de vida. Então, vamos a calcular as energias de cada vibração. É tão simples, não precisamos quase fazer cálculos. Então, para a primeira fase, ou seja, o primeiro ciclo de vida, a tal fase de aprendizagem, nós trabalhamos com aquilo que é a vibração do nosso mês de nascimento. Portanto, olhamos para o mês de nascimento, reduzimos-lo a um dígito. Mesmo quando nós nascemos em novembro, vou ser totalmente honesta, é muito difícil nós vermos na fase precoce da vida. Já havia alguns casos, sim. Mas, olá amigo, é muito difícil vermos nesta fase precoce da vida alguém a conseguir trabalhar-se a si a nível de consciência. Enfim, estamos a falar da infância, da adolescência, enfim, estas coisas são muito desafiantes de trabalhar numa vibração mestre. 22, obviamente não se aplica, porque estamos a falar de mês, está bem? E portanto, geralmente nós reduzimos a um dígito, olhamos para os desafios mais do que qualquer outra coisa, porque estamos geralmente a olhar para trás, para algo que já aconteceu.
Exceção é se eu, por exemplo, estou a analisar, que é extremamente útil, o mapa de uma criança. Estou a pensar nos meus filhos, por exemplo, se eu estou a analisar o mapa dos meus filhos e se eu encontro lá um 11, pois aí então eu quero dar alguma atenção, porque é um número particular, desafios particulares, e eu, enquanto pai e mãe, preciso de ser o veículo para a ativação dessa vibração para bem do meu filho e da dinâmica familiar. Certo, passamos à segunda etapa, aquela que geralmente começa por volta lá dos 28 anos, e para isso nós vamos precisar da vibração do nosso dia de nascimento. Então, mesma coisa, olhamos para o dia de nascimento, aqui sim já podemos trabalhar com vibrações mestres, o 11 e o 22. Se nós, sobretudo, soubermos dominarmos a arte das combinações numerológicas, ótimo, vamos bem a fundo. Se eu nasço, por exemplo, dia 9, é muito diferente do que nascer num dia 27, ainda que a redução seja igual. E então, eu aí ganho mais capacidade para ir bem a fundo naquilo que são as potencialidades desse ciclo. Por fim, não menos importante, terceiro ciclo de vida. E será fácil de perceber, né? Já cobrimos o mês e o dia. O terceiro ciclo de vida é dado pela vibração do ano de nascimento. E por isso é que quando nós falamos de ano de nascimento, nós falamos de coisas maravilhosas, como, sim, o nosso legado, a nossa colheita, esse estado de maturação, numa fase mais à partida, mais sábia e mais avançada da vida, mas falamos também de conexão geracional. Pessoas que nascem no mesmo ano partilham, sim, de algo muito importante, que é uma função coletiva, uma transformação coletiva, que só acontece, obviamente, se ao longo da vida e dos outros ciclos o trabalho pessoal for feito, ok? Agora, posto isto, vamos aqui a questões que eu preciso acelerar a minha caminhada e com este calor, sou muito honesta que não consigo andar rápido e falar ao mesmo tempo. Vamos lá, então, temos aqui questões. Aproveitar aqui esta sombrazinha. Tenho 46 anos e estou em ano pessoal 1. Entrei na terceira fase? Muito provavelmente não, está bem? Não sei qual é o teu caminho de vida. Provavelmente não. Olharia para a frente, está bem? Meu ano pessoal de quando fiz 28 anos foi o número 6. Ok, se os 28 anos for o número 6, aquilo que está, o ano pessoal 1 mais próximo que está, é para a frente, está bem? Portanto, 28, 6, 29, 30, 31 serão os 32. Sim? Perceberam a lógica? Sim. Isto é muito fácil de encontrar a partir, acho que essas tabelas. Acho que sim. Eu já vi, sou honesta, já vi variações dessas tabelas consoante as metodologias. Não vos consigo dizer aquelas que vão aparecer se fizerem pesquisa, mas confesso que já vi variações e algumas não estavam, de acordo com a minha metodologia, não estavam corretas. Ok, mais questões. Ai, passou-me aqui uma questão, não vi. Estou muito melhor, acredito eu. Ai, Soraya, tem dias. Hoje a minha filha dormiu menos bem e é daqueles dias que chega esta hora e a energia já me falta para tudo e mais alguma coisa. Muito mais falar e caminhar ao mesmo tempo. Mas sim, preciso de acelerar, porque senão a reabilitação não acontece. Bom, então, se isto está percebido, o que é que vamos fazer? Plano aqui em conjunto. Amanhã lanço-vos a questão, aliás. Amanhã podemos avançar para as realizações, explicar-vos o que é que são realizações e a relação das realizações, é difícil dizer, com os ciclos, que é uma relação importantíssima de fazer. E, aliás, estão aqui pessoas que estiveram hoje no nosso ateliê numerológico de hoje. Estivemos a explorar a infância e olhámos precisamente para esses dois ciclos, aqueles que acontecem na infância, como é que eles descrevem não só acontecimentos da infância, a relação com a família, a dinâmica familiar e o impacto que isso depois vai ter na fase adulta, sobretudo em termos de desafios pessoais, aquilo que eu sinto que consigo e não consigo fazer, enfim, as minhas pedras no sapato e no caminho. E sabem o quão interessante pode ser este estudo, se queremos de facto aprofundar porque é que eu não avanço em qualquer aspecto da minha vida, porque é que eu tenho estes desafios, porque é que eu tenho este diálogo interno que me atormenta em vez de me
possibilitar. Então, portanto, dizia eu que a hipótese é ou avançamos amanhã para realizações. Novamente, estou aqui para partilhar informação, a informação é poder. Não tenho aqui resistências nenhumas em partilhar tudo aquilo que eu sei, na medida, obviamente, que for possível, dentro deste formato direto e ainda mais a caminhar e a andar, que é, como vocês sabem, é difícil para mim, mas partilho com todo o gosto. Ou então, transitamos, continuamos a falar de ciclos e damos exemplos de ciclos e o que é que nós podemos extrair de informação dos ciclos, ou seja, vocês a dizerem, mana, tenho um ciclo assim assim, o que é que isto representa, quais são os desafios para mim, porque acreditem, antecipar os nossos ciclos ajuda-nos muito a entender os movimentos que vão se manifestar e preparar-nos melhores. E o contrário, olhar para trás e ver o que aconteceu e perceber que havia uma motivação para nós deixarmos de sentir conectados com certas situações da nossa vida, muitas vezes dá-nos uma perfeita paz. Eu sou obviamente apologista de utilizarmos no momento certo e portanto preparar para a frente e não remediar no passado, mas, enfim, às vezes a vida acontece assim, não é? Posso-vos dizer que a minha transição a nível profissional, né, deixar de trabalhar em gestão financeira e sobretudo sair de uma modalidade de trabalhar por conta de outrem para poder criar o meu negócio, foi muito facilitada por perceber que eu ia sair de um ciclo, um primeiro ciclo de vida 4, que fala todo ele do convencional, do tradicional, fazer aquilo que nos dizem que é certo, seguir regras, para abraçar um segundo ciclo, em que é mesmo a independência, a autonomia, a liderança e fazer-se aquilo que é o nosso apelo de coração. E acho que se não tivesse sido essa força, eu muito provavelmente, porque aquilo que vai sempre predominar são as vozes que nós temos a ecoar da nossa história, aquilo que nos foi passado, e muito provavelmente eu continuaria a achar que não és louca, qual que é dar este salto, quem és tu para achar que vais conseguir, e muito provavelmente manter-me-ia naquilo que era mais certo e mais seguro, que obviamente era o modelo anterior. Sim, portanto, lanço-vos aqui então este desafio, digam-me o que é que querem que eu fale amanhã, se é passamos para os outros ciclos, realizações, se é dar exemplos. Eu hoje vi por um caminho completamente diferente e agora estou espantada a apreciar. Tão bom viver na natureza, digo-vos. Tenho aqui uma árvore que gostava de vos mostrar, mas eu não sou péssima a virar ecrãs e coisas do género. Ai não, esperem, está aqui. Esta árvore maravilhosa à minha frente, dá vontade de me sentar aqui e descansar. Não, não posso, tenho que ir fazer caminhada. Mas vou provavelmente seguir aqui por este caminho de terra batida e desfrutar um bocadinho, que eu estou a precisar de regenerar antes da minha filha chegar a casa. Bom, fica aqui então a questão, digam-me qualquer coisa nos stories, nas mensagens. Um sobreiro, é isso, obrigada, será? E alguém que perceba destas coisas que eu não. E tão lindo, não é? Vejam lá, que bênção. Mesmo aqui, tão pertinho da minha casa, a vida tem destas coisas boas. Sabem que, vou fazer aqui uma pausinha para falar convosco sobre isto. Tenho pensado muito, falei isto um pouco do direto ontem, para alguns anos específicos, anos pessoais, mas há uma coisa que me tem muito surgido à mente cada vez que estudo os números e as vibrações mensais, semanais, que é, enfim, não é nada novo, parece quase um clichê, mas às vezes vale a pena relembrar isto porque a gente esquece tanto, que é nós, por vezes, pararmos o frenesim, não é? E nós vivemos sempre preocupados com qualquer coisa, porque há sempre questões para resolver, há sempre coisas que fazer, não é? Estamos nesta senda de maior significado e sentido, e de repente pararmos e só olharmos à volta e percebermos os pequenos benefícios que nós temos à nossa volta tão disponíveis. Às vezes quase conseguimos fazer um freeze no tempo, parar o tempo, e aquele momento vale por si só e dá tanto significado a todas as outras coisas que andam perturbadas. E eu tenho tido estes momentos muito frequentemente recentemente. Porquê? Porque iniciei as caminhadas, que era uma coisa que eu não fazia, portanto conhecia muito pouco. Mudei para aqui há 2 anos, nem 2 anos ainda faz no final de maio, e ainda não tinha explorado de todo aquilo que, olha, que havia para aqui, apesar de viver na zona maravilhosa, de, enfim, serra, mar, tudo aqui à minha beira, e ter que fazer estas caminhadas, pelos piores dos motivos, não é? Uma cirurgia cardíaca, tem-me ajudado a perceber que realmente isto está tudo disponível e é uma benção. E agora, para voltar aos ciclos e fechar aqui o direto,
Se eu não tivesse tomado nos meus 27 anos a decisão de fechar bem aquele ciclo e de entrar nos 28, que era o meu ano pessoal 1, a começar o meu negócio, a recomeçar a minha vida, de certeza que não estaria aqui hoje, muito menos a viver aqui e muito menos com a possibilidade de encerrar o meu trabalho às 5 da tarde e dizer não, enquanto a minha filha não chega a casa eu vou fazer uma caminhada, vou respirar fundo, vou olhar para este sobreiro e ter tempo para apreciar. E realmente é tudo isto, não é? É termos esta tranquilidade interna para podermos, mesmo no caos, apreciar estes pequenos lembretes de que as coisas estão sempre melhores do que aquilo que nós imaginamos, ok? Bom, vou-me deixar de filosofias porque a minha coisa é mais números, não é? Não é propriamente estas filosofias. Há certamente pessoas que o fazem muito melhor aqui nas redes sociais do que eu. Mas pronto, achei que era relevante partilhar isto convosco. Estamos numa energia 3. Eu estou numa semana universal 11, portanto estou assim um bocadinho mais, mais inspirada. Então, fico à espera do vosso feedback. Se queremos realizações, queremos continuar a falar de ciclos e falar de vibrações. Eu prometo que se formos por aí, falamos das realizações no outro dia. Tenho muitas caminhadas pela frente para fazer. Está-me a saber muito bem esta sombra, mas tenho que continuar caminho. E por isso, beijo grande a todos, resto de boa tarde e até amanhã.